Oiê pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje é o tradicional Decora Mais Fala do domingo, em que eu decoro meu planner e falo com você sobre algum tema específico. O tema de hoje é ansiedade, como lidar com a ansiedade. Se você gosta desse tipo de vídeo em que a gente mexe com coisas de papelaria e fala sobre vários temas diversos, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Novo ou antigo no canal, também já aproveita para deixar o like, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o significado da palavra ansiedade no dicionário. Tem 4 significados. É uma palavra que vem do latim. O primeiro significado do dicionário é... Opa, porta batendo. O primeiro significado do dicionário é grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia. Depois tem o segundo significado, que é desejo veemente e impaciente. Esse significado é mais aquele assim, que a gente fez aquela comprinha da China e ela não chega nunca. Esse é mais relacionado com isso, né? O terceiro significado é falta de tranquilidade, receio. Deixa eu tomar aqui um golinho de café. Para quem acompanhou o vídeo da semana passada, lembra que eu tava com uma dorzinha de garganta, né? Tô me recuperando dela ainda, viu? Era uma dorzinha que não era só uma dorzinha, não, foi uma amidalite. E, por fim, o quarto significado da palavra ansiedade no dicionário é um pouco mais longo e lá no próprio dicionário ele está descrito como psicopatologia. E aí ele está descrito assim: estado afetivo penoso, caracterizado pela expectativa de algum perigo que se revela indeterminado e impreciso e diante do qual o indivíduo se julga indefeso. Então, o que acontece? Por que eu decidi gravar um vídeo sobre ansiedade hoje? Porque eu estava observando as pessoas ao meu redor. Eu, recentemente, não tenho tido ansiedade, não tenho sofrido do mal da ansiedade, mas observando as pessoas ao meu redor, eu pude perceber que tem várias pessoas que convivem comigo que estão passando por essa questão e muitas vezes nem identificam que estão com esse... É um sofrimento, né? Muitas pessoas até negam isso. Então, eu decidi gravar esse vídeo. Espero que possa te ajudar de alguma forma. A ansiedade, ela não necessariamente é uma doença, tá? Ela pode sim ser uma psicopatologia, e aí relacionada com esse último significado que eu li do dicionário. E quando ela acontece dessa forma, na forma de psicopatologia, ela é extremamente penosa, né, para quem sofre disso. Porque é bem o que está descrito ali. A pessoa tem a sensação de que tem um perigo iminente, que vai acontecer ali, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, mas ela não sabe nem dizer o que é essa coisa que está dentro dela ali, que está gerando esse desespero que de repente vai acontecer e ela não vai conseguir resolver, mas ela não sabe nem o que é. E é justamente isso que gera muito sofrimento, né? Mas se a gente pensar um pouco antes desse nível de sofrimento, a ansiedade, ela também ajuda, ela também é uma forma de... É um mecanismo de sobrevivência, digamos assim. Porque o ser humano, ao longo da evolução, ele precisou se adaptar, né? Precisou entender o que estava acontecendo ao redor e, às vezes, antecipar perigos para poder se prevenir. E justamente por causa disso é que a gente sobreviveu e conseguiu evoluir e etc, né? Então, eu quero trazer um pouco aqui também que a ansiedade, antes dela se tornar antes dela ficar exacerbada, né? Antes dela ficar exagerada, ela também nos ajuda
na sobrevivência. E tem também sendo assim, olha eu engasgando já. Sendo assim, ela tem os níveis normais. A gente tem níveis normais de ansiedade e tem os níveis exagerados. Então, quando a gente está nos níveis normais, ela é um mecanismo de sobrevivência e ajuda a gente a caminhar. Quando a gente começa a ficar em desequilíbrio, o desequilíbrio traz para a gente o risco de adoecimento e pode efetivamente se tornar uma doença, uma psicopatologia. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa começa a entrar num looping, né? Deixa eu tomar mais um golinho de café aqui, pera lá. Lembra do significado que eu li? Que é um estado penoso caracterizado por uma expectativa de algum perigo que vai chegar. E aí, quando o cérebro funciona todo o tempo nessa expectativa do perigo, que vai acontecer alguma coisa, que vai vir alguma coisa, a gente não consegue relaxar. E aí, com essa questão do cérebro sempre pensando, né? Não é uma questão consciente de pensamento, é mais é uma sensação que fica ali sob a superfície te incomodando. E muitas vezes você nem identifica o que é. Você só fica num estado de alerta. E aí esse estado de alerta permanente acaba se tornando essa psicopatologia que vai te esgotando, porque a gente demanda energia, tanto do corpo quanto da mente, para ficar nesse estado de alerta. E o estado de alerta, quando a gente está efetivamente correndo algum perigo, nos protege. Mas quando a gente está nessa situação de não ter um perigo real, muitas vezes não está prestes a acontecer nada, mas a gente está ali nessa expectativa de que vai acontecer, vai vir, enfim, então a gente começa a gastar energia demais. E aí, quando começa a ficar, os músculos ficam mais tensos, muitas vezes a gente tem aqueles sinais de tensão, não sei se você já sentiu como se os músculos ali perto da sua nuca, no final da cabeça, ali no pescoço, eles ficam tensos e a gente fica meio dolorido, começa a dar até um pouco de dor de cabeça, começa a refletir fisicamente, a gente começa a ter sintomas físicos dessa sensação permanente de estar em alerta, né? E aí, isso vai trazendo pra gente repercussões muito negativas, porque a gente começa a ficar o tempo todo assustado, o tempo todo, como eu diria, em alerta mesmo. É isso que é. Fica o tempo todo num estado de expectativa, de que vai acontecer, daqui a pouco vai aparecer alguma coisa, enfim. E aí, a pessoa que está nessa situação de se sentir em alerta o tempo todo, qualquer coisa que acontece, ela fala, ai, tá vendo? Era isso. Agora que passou, vou melhorar. E não melhora. E aí passou, mas daqui a pouco ela tá se sentindo de novo daquele jeito e ela não consegue controlar. Enfim, é uma coisa bem... Eu já passei por situações assim, e quando isso começa a ficar no extremo, começa a ter aqueles sintomas físicos, além da dor de cabeça, além dos músculos tensos ali na base do pescoço, além de muitas vezes, algumas pessoas ficam com o intestino mais sensível, tem dor de estômago, enfim. Além disso, a gente começa a meio que parar de funcionar. Porque, né, você fica ali naquela coisa, naquela expectativa, enfim. E aí o corpo, ele fala, não, chega, tá maluco? Eu não vou funcionar desse jeito, não. Aí ele breca. E aí dá aquela crise de ansiedade. O que é a tal da crise de ansiedade? É muitas vezes manifestada por sintomas físicos como falta de ar, pode dar um aperto no peito, uma sensação de dor no peito,
desespero, sudorese, né? A pessoa transpira muito. Desculpa, eu tava esperando a moto passar. E o coração dispara, parece que vai pular para fora do peito. E essa sensação, ela parece que não vai embora. Então, eu vou te dar uma dica aqui de como lidar com essa sensação de uma forma que ela te deixe, pelo menos temporariamente. É importante deixar claro que a psicopatologia, quando a ansiedade se torna uma psicopatologia, ela precisa de tratamento, tá? Tratamento profissional. Então, essa estratégia que eu vou dizer agora, ela ajuda temporariamente naquele momento em que você está na crise mesmo, naquele momento que você está desesperado, que parece que vai acontecer alguma coisa, que você está começando a ter esses sintomas físicos. Então, ela vai te ajudar nisso, nesse momento. Mas é importante, se você estiver se identificando com essa descrição que eu dei, é importante também procurar tratamento. Isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de que você talvez esteja precisando de uma pausa e de olhar melhor para dentro de si mesmo, tá? E aí, essa questão aí também de olhar para dentro de si mesmo, muitas vezes precisa de ajuda profissional. Às vezes a gente não consegue sozinho parar, refletir e entender o que está gerando essa sensação de que, de repente, vai acontecer alguma coisa. Às vezes a gente precisa de um apoio de uma pessoa treinada, tá bom? Então, tente, nesses minutinhos que você tá aqui comigo, para um pouquinho, pensa um pouquinho. Você tá nesse nível de que você não consegue identificar sozinho o que está acontecendo, ou você já entendeu que algo de errado não está certo, mas você sabe o que está causando essa ansiedade, você tem aí um acontecimento próximo que está te gerando essa preocupação. Então, é importante essa autoobservação para buscar o que seria melhor. Será que é melhor um tratamento acompanhado de um profissional ou eu consigo lidar com isso sozinho nesse momento, tá bom? Então, se você está nesse momento, talvez não agora assistindo o vídeo, né? Mas se você está sentindo aí recentemente alguma sensação do tipo que eu descrevi, se você já passou por uma crise de ansiedade, mesmo que ela não seja tão exuberante quanto o que eu falei, mas você já passou por algum momento assim, uma estratégia legal que pode te ajudar no momento da ansiedade, difícil é lembrar disso, né? Na hora que você tá ali tendo a crise. Mas tenta lembrar do que eu vou falar pra você agora. O que é a ansiedade que eu tava falando até aqui? Deixa eu tomar mais um gole de café. Ai, eu adoro café. O que é a ansiedade que eu tava falando até aqui? É aquela sensação do perigo que vai vir. Só que não tem um perigo vindo, certo? Você tá só com aquela sensação, mas conscientemente você sabe que não tem um perigo vindo, não tem um monstro atrás da porta, não tem um leão atrás de você. Então, o que você vai fazer? Você vai parar, de preferência num lugar que você esteja sozinho, que seja um lugar tranquilo que você possa fazer isso. Se você estiver no trabalho, por exemplo, muitas vezes não tem um lugar assim protegido, então vai no banheiro. Se esconde lá um pouquinho no banheiro e faz essa técnica. Você vai sentar, apoiar bem os pés no chão. Se for possível tirar o sapato, tira o sapato, coloca a sola do pé no chão e sente a sola do seu pé no chão. Ali é o seu ponto seguro. Você está seguro ali, você está ali sentado com os pés no chão. Você vai respirar bem fundo, daquela respiração profunda que a gente enche a barriga. Não sei se você já viu um bebê respirando. O bebê, quando ele respira, ele não estica o tórax, ele estica a barriguinha. Então, você vai fazer essa respiração, vai respirar bem fundo e encher a sua barriga como se ela fosse um balão. E vai soltar o ar. E aí, você vai pensar em 5 coisas que você gosta de comer. 5 coisas que você gosta de comer.
No meu caso aí, eu acho que eu pensaria em chocolate, pão, arroz e feijão. O que mais? 5 coisas. Pizza e café. Não é de comer, mas é de beber, enfim. Então, você vai pensar nessas coisas e na sensação que essas coisas te traz. E aí, você foca nessas coisas. Foca no café, no meu caso, né? Foca no pão, foca no chocolate. Aí, você vai respirar profundamente de novo e vai soltar o ar de novo. E aí, você vai pensar em 4 músicas que você gosta de ouvir. Eu gosto de ouvir rock, né? Então, provavelmente eu pensaria numa música do Metallica que chama Nothing Else Matters. E pensaria em mais algumas músicas aí. E aí você pode ver que eu tô fazendo esse exercício aqui enquanto eu tô aqui de boa, conversando com você, mas eu teria que parar e pensar nisso. Então, qual que é a estratégia aqui? O seu cérebro ele vai tirar o foco daquele perigo iminente que ele acha que vai acontecer e vai focar nessas coisas que você está tendo que pensar. Então, foram 5 comidas, 4 músicas. Aí, respira fundo de novo, puxa o ar bem fundo, enche a barriga bastante e solta. E aí, vai pensar em 3 cheiros que você goste muito de sentir. Então, eu tenho um perfume favorito, eu gosto muito do cheiro de café e o perfume do meu marido. Provavelmente seriam esses 3 cheiros que eu pensaria. Aí você vai tentar trazer para sua memória esses cheiros, tentar trazer ali pro seu nariz mesmo. Esses 3 cheiros que te confortam. E aí você vai respirar fundo de novo. E aí você vai pensar em 2 texturas que você gosta de sentir. Coisas que você gosta de pegar. Então, eu acho que eu pensaria nos pelinhos do meu gato, quando eu faço carinho nele. E olha aí, eu já teria que pensar melhor, né? Tá vendo? Eu teria que, eu mesma, sem estar num momento de ansiedade, eu teria que realmente parar e pensar nessas coisas. E é justamente isso que vai tirar você do turbilhão da crise, porque você vai focar o seu pensamento em outras coisas, você vai ter que focar em outras coisas. Por fim, você respira bem fundo de novo, solta o ar devagar e, teoricamente, isso vai fazer com que você tenha saído desse looping maluco que você tava de perigo, perigo, perigo e sinal de alerta. Entendeu? Deixa eu mostrar aqui como ficou a decoração. Eu achei que ia ficar mais legal. Na verdade, quando eu pensei nessa decoração, eu achei que ia ficar mais bonitinho, mas acho que esses papéis que eu usei aqui atrás, eles têm muita informação. Escondeu um pouco os adesivos. Como sempre, girassólio, né? E aí, pessoa, o que você achou desse papo e da técnica que eu expliquei aqui no finalzinho da decoração? Eu queria falar um pouco também sobre como lidar com a ansiedade do outro. E acabou não dando tempo, né? Porque eu me demorei um pouco mais no papo, acabei a decoração antes de falar. Então, eu tenho lidado com a ansiedade das pessoas ao meu redor da seguinte maneira. Eu ouço. Muitas vezes a pessoa que está ansiosa, ela precisa falar, e não adianta você interromper, argumentar e tentar trazer ela para a realidade. Deixa ela falar. Falou, muitas vezes só de terminar de falar, ela já deu aquela acalmada. E aí você pode, se você perceber que ela está no momento de crise, tentar explicar essa técnica para ela, volta um pouquinho o vídeo, ouve de novo. Ou então você pode simplesmente perguntar, você está precisando de uma solução ou você está precisando só que eu te ouça? Isso ajuda já, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma ou que possa ajudar alguém que está ao seu redor. Um beijo e até o próximo vídeo.